Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadia, sou ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje é mais um episódio do Hipotálamo Vagina. Para começar, eu quero chamar a nossa convidada de hoje, Francine Carvalho, urologista. Fala aí, Nadia, sobre o que a Fran vai falar hoje? Nossa amiga maravilhosa e profissional que a gente encaminha as nossas pacientes. Hoje a gente vai falar sobre infecção urinária, tá? Tanto as crises esporádicas quanto infecção urinária recorrente. Eu não sei se vocês sabem, mas 50% das mulheres vai ter algum episódio de infecção urinária ao longo da vida. Então esse tema é pra mim, é pra ti, é pra nós. Fran, seja bem-vinda. Obrigada. E conta pra gente o que é a infecção urinária. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com essas pessoas incríveis que, temos como amigas também. E a Nadia, você acabou de acabar com a minha frase de impacto Nadia, inicial. essa Fala de novo, fala de destruidora. novo. Eu quero dizer que eu ensaiei muito essa frase de impacto, porém ela foi lá nos primeiros 30 segundos, acabou com a minha introdução. Que gafe. Mas tudo bem. Então, assim, é um prazer estar falando sobre esse assunto, que é um assunto de grande relevância clínica, né? Porque que nem a doutora Nadia disse, 50% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária durante a vida. E mais do que isso, eu vou acrescentar. Vai. Dessas, 50% vão recidivar, ou vão recorrer nos primeiros 6 meses. Então, a gente está falando de uma condição de grande relevância clínica e de grande impacto na qualidade de vida da mulher. Porque tem um estudo que mostrou que cada episódio de infecção urinária vai gerar em torno de 6 dias de sintoma, 2 dias de inatividade, restrição de atividades e 1 dia de falta no trabalho. Então, a gente está falando aqui de mulheres jovens. Claro que a gente tem infecção urinária em idosas, mas assim, se a gente for pensar na população, 50% com esse grande impacto é um assunto que a gente precisa falar. E não é só um assunto de urologista. Todo médico deve saber noções importantes, fundamentais de infecção urinária. O que eu sempre digo, quando chega até mim, a urologista, não foi na primeira infecção, né? Sim, geralmente Já tá não, geralmente o quadro já é pior, já é Exato. recorrente, né? Para chegar em ti tem que estar. Exatamente. É o meu sonho de consumo, né? Teve um sintoma e foi procurar um urologista, mas não, né? Então a gente vê, geralmente são mulheres que já tiveram várias infecções, que já tentaram várias coisas e não funcionou. Então, por que todo médico deve saber? Porque teve um sintoma, vai no ginecologista, vai no seu médico de acompanhamento, clínico geral, enfim. Então, isso tudo é fundamental. E, além disso, também as mulheres devem saber identificar quando algo não está certo, né? Para que possa buscar ajuda de uma forma adequada. Então, o que é infecção urinária, né? Então, é uma resposta inflamatória que a gente tem, né, a uma bactéria que foi lá, se alojou na bexiga e causou infecção. É o que eu sempre digo, né? Se eu estiver andando aqui pelo campus, cair, bater o joelho, raspar meu joelho e esse joelho infeccionar, né? A gente tem um trauma que gerou uma infecção. Nesse caso, é uma bactéria que foi lá e causou dano na bexiga. Então, isso é uma infecção urinária. Existem tipos de infecção urinária. Quando a gente fala na famosa cistite, né? É a infecção urinária baixa. Agora, a gente tem casos mais graves de infecção urinária, como infecção renal, que a gente chama de pielonefrite. Perfeita. E quais Ela são foi os perfeita, né? Maravilhosa, né? Não, ela estreou assim, ó, cravando. Direito. Ah, É que ela já era pra ter vindo aqui fazia tempo, ela né? tava ensaiando. Ela tava ensaiando, porque a gente queria ela já faziam alguns meses. Franzinha, e os sintomas? O Perfeito. que as pessoas, que as mulheres, principalmente falando aqui do público feminino, vão sentir com infecção urinária? Excelente, mas antes de falar sobre sintomas, eu acho que é importante a gente falar quando não há sintomas. Então, vamos falar sobre a bacteriúria assintomática, né? Então, a gente sabe que a urina não é estéril. Isso já é uma coisa muito bem estabelecida. E é mais comum do que a gente acha, né, a presença de bactéria na urina sem ser infecção. Então, assim, mulheres jovens pré-menopausa, até 5% vão ter bactéria na urina sem ter problema nenhum, né? Isso é normal. Normal. Isso. Mas pacientes, né, já na pós-menopausa, essa incidência aumenta em torno de 10% e pode chegar até 50% daquelas senhorinhas institucionalizadas. Então, entendendo isso, a gente sabe que não faz sentido nenhum exame de urina de rotina, exceto em algumas populações específicas. E
As duas únicas situações em que a gente deve fazer exame de rotina são em gestantes, Perfeito. né? Que rastrear, a gente sabe que reduz risco. Rastrear e tratar reduz risco. Agora eu me metendo na tia. Se ela se meteu no meu, eu vou meter no meu. certa. Né? Reduz risco de pielonefrite em até 40%, Isso. né? E mortalidade fetal, trabalho de parto prematuro. Morbidades obstétricas. E naquelas pacientes, né? Naqueles e naquelas pacientes em que forem ser submetidos a algum procedimento urológico. Francine, diabético precisa? Não. Transplantado precisa? Não, não precisa. Ah, imunossupresso precisa fazer exame de urina? Não. E não tem uma semana no consultório que eu não recebo uma paciente com um diagnóstico de infecção urinária de repetição em que eu pergunto, tá ok, quais são os teus sintomas? Não, Nenhum. nada, Perfeito. nenhuma. A minha médica disse que como eu tive uma infecção, eu preciso fazer exames mensalmente. Meu Deus. Então, Eu assim, vejo não também. existe benefício, e os estudos já mostraram isso, que não reduz risco de desenvolvimento de infecção urinária, tá? Então, eu acho que essa é a primeira grande mensagem. Não se faz exame de urina de rotina, tá? Isso é bem importante. E, Fran, tua fala é muito importante, porque a gente tá vivendo uma fase na medicina muitos exames. Então, o médico bom é aquele médico que pede tudo, é ou não é? É a impressão Exatamente. que as pacientes têm. Então, essa tua primeira mensagem, eu acho que tem que ficar bem clara pra quem está nos ouvindo, tá? Que não se pede de rotina, e pra vocês que são profissionais de saúde, a gente sempre diz, aqui não é lugar pra vocês estudarem, o lugar pra vocês estudarem se chama Plataforma HV Paramédicas. Tem 3 aulas de infecção urinária lá que eu fiz pra vocês. Então é lá que vocês vão estudar. Mas, pra quem tá começando, tem muito estudante aqui que nos assiste, não peçam urocultura de rotina para mulheres não gestantes ou que não vão ir pra um procedimento urológico invasivo de rotina, tá? Exato. Eu mato vocês. Eu brinco com os alunos ali, tá? Eu falo eu assim, também ó, faço. se eu pegar a requisição de aluno meu que passou por mim e que tá fazendo isso, eu vou atrás. É. Eu vou- igual mãe, assim, falo, ô fulaninha, não, né? Não, eu falo, e assim, eu digo nas aulas que eu dou, eu digo assim, olha só, se vocês querem esquecer tudo que eu falei aqui, não tem problema, vocês podem esquecer tudo que eu falei, menos isso. Menos isso aí. Isso vocês não podem esquecer. O sinal aqui, ó. Agora. Exato, e assim, até para as pacientes, né, se alguém pedir exame de urina de rotina para ti, não faça. Não faz sentido nenhum. E eu falo isso no consultório, e às vezes é muito difícil quando a paciente chega até mim desmistificar o que já foi dito anteriormente. A gente sabe. Mas a gente como? passa pela mesma coisa. Mas como? Como eu não vou tratar? Mas tá aqui, ó, tem bactéria. E eu li na internet que essa bactéria é a que causa infecção. E me Isso. encaminharam pra ti E pra me mandaram resolver pra isso. ti resolver o meu problema, porque eu sempre tenho bactéria na urina. E o que tu vai fazer? Nada? Uhum. Perfeito. Tu entendeu? Maravilhosa. E aí, mas agora, Fran, Isso. quando tem sintomas, né? Tendo dito isso, perfeito. Quais são os principais sintomas? Né? Então, assim, a gente sabe que ardência para urinar, aumento de vezes que necessitem no banheiro, aumento de frequência, são os principais sintomas, né? Então, tendo eles, a gente tem uma chance de 90%, né, pelo menos, de infecção urinária. Mas assim, existem diversos outros sintomas e nem sempre a clínica vai ser assim, aquela escancarada, né? Então, assim, aumento de frequência, dor, necessidade de urinar durante a noite, sangramento na urina, presença de dor lombar baixa, né? Quando for uma mais para cima, a gente tem que pensar que talvez pode ter comprometimento renal, febre, alteração de cor e cheiro na urina não são bons sinais, tá? E sozinhos não indicam nada. Porque às vezes se a gente toma... São PS, isso é muito comum no meu Muito consultório. comum. Ai, doutora, mas a minha urina tá mais escura, né? O cheiro... Eu Isso. sempre falo assim, não te preocupa, porque não deve ter relação aí com uma infecção urinária. Exatamente. E assim, varia muito, né? Tomar um pouquinho menos de água, a urina já fica um pouco mais concentrada. E tem Isso. um odor forte, não adianta. Então, assim, claro que se esses sinais vêm junto com sintomas, a gente vai considerar. Valorizar. Mas sozinhos, Uhum. não faz sentido nenhum. Perfeito. Exato. Só vou trazer um adendo para minha área, que a Fran citou, que se a paciente apresentar disúria, então dor para urinar e aumento de frequência, 90% de chance. Tem uma pergunta básica que a gente sempre tem que fazer para afirmar esse 90%, que é, Isso. tem corrimento vaginal? Exatamente. Porque se a paciente te respondeu não, é 90% de chance. Isso aí. Se ela te respondeu sim, ela precisa ser examinada. Porque um dos diagnósticos diferenciais é alguma vulvovaginite, que pode estar irritando
irritando toda aquela região ali vulvar e vaginal e pode eventualmente cursar com disúria. Perfeito. Então, diagnóstico de quando a paciente liga, né? A gente brinca, tem estudos que avaliam. O paciente ligou ali pra ti, te relatou a queixa. Se tu puder escolher uma pergunta, tem corrimento? Porque se a resposta Exatamente. for sim, tu precisa examinar, tá? Perfeita, Nádia, é Perfeito. isso aí. Fran, fatores de risco para infecção urinária. Bem estudado, né? Assim, a gente sabe que os mais consolidados que a gente diz, então, é ter relação sexual, é um fator de risco. Frequência sexual também, né? Mais de 3 vezes na semana aumenta risco. Uso de espermicidas também, né? Questões genéticas. Então, a gente vê, às vezes, né? A paciente diz, minha mãe sempre teve, minha avó sempre teve, minhas irmãs todas têm infecção urinária. Então, questão genética também. Outros fatores de risco, assim, com evidências menos robustas, né? Que a gente diz, questão de baixo consumo hídrico, né? Hábitos retentores, que é isso? Aquela mulher que não quer fazer xixi fora de casa. Então, às vezes, passa o dia inteiro sem fazer xixi. Então, constipação, né? Então, esses são alguns fatores de risco mais estabelecidos. Claro que doenças urológicas também, presença de cálculos, né? Disfunções miccionais. Então, isso também está associado. Mas, basicamente, a gente tem. E a menopausa, né? A gente sabe, né? Eu deixo para Nádia também falar depois. Também é um fator de risco, né? Mulheres que eventualmente tinham com muitas, né? Muito esporádico, podem aumentar a frequência de infecção urinária depois da menopausa. Vou pegar o gancho 3 coisas, tá? A primeira coisa que tu começou a falar ali de frequência sexual, eu já comecei a rir aqui. Porque quando eu falo isso pras pacientes, eu falo, 3 vezes por semana. Elas me dizem, doutora, mas ninguém transa 3 vezes por semana. Basicamente. Guria, quando ela falou 3 vezes na semana, eu ia dizer, bom, né? Ninguém Só aquele casal que tá começando o namoro, né? Porque... Para, Luciana Pérez, olha aí, ó. Então, piadinha, tá? Interna. Basicamente. Segundo, tu falou da menopausa, acho que a gente já pode pegar o gancho Pode. falar disso, tá? Quando a mulher entra nesse período de perimenopausa ou até as pós-menopáusicas, podem acontecer várias mudanças no trato gênito-urinário. Então, o tecido fica mais fino, altera a produção de glicogênio, altera a flora, fica com atrofia. Então, existem várias alterações ali que podem sim cursar com fator de risco para infecção urinária. Então, mulheres pós-menopáusicas que apresentam infecção urinária, principalmente de repetição ali, que é um dos sintomas da síndrome geniturinária da menopausa, é super interessante consultar, serem examinadas e a gente iniciar uma terapia local. Normalmente, a gente utiliza estrogênio vaginal. A gente tem várias opções aqui no Brasil. Tem creme, tem óvulo, tem comprimido. Vai melhorar aquele trofismo e pode cursar com melhora dos quadros de repetição, de recorrência. Então, tem tratamento. Quem está depois da menopausa e começou com sintomas, procure a sua ginecologista, sua urologista e vá fazer essa avaliação para poder iniciar uma terapia hormonal vaginal. Perfeito. E, Nádia, vou jogar uma pra ti. Eu quero saber se higiene inadequada interfere aí no risco. Ótimo, porque vocês viram que a Fran não falou, né? Isso. E por que a Fran não falou? Eu vejo muito isso na internet também. No Sim. Instagram, as pessoas vão lá com toda a bandeira e dizem a forma correta de fazer higiene depois de evacuar nunca é de trás pra frente, porque tu vai Perfeito. trazer as bactérias pra região vulvar e pra região, né, de uretra. O que eu tenho pra dizer pra vocês? A fisiopatologia faz sentido, porque a maioria das infecções urinárias realmente vem dos germes que colonizam a nossa região perianal e vulvovaginal. Agora, quando a gente vai para estudos científicos que avaliaram se a forma como tu faz a tua higiene, tanto depois de evacuar, quanto higiene de vulva normal, tipo de sabonete, etc., não interfere. Então, desculpa eu derrubar essa promessa que vocês fazem para as pacientes, mas assim, o que os guidelines colocam? Evidência científica não tem. A gente recomenda, porque a fisiopatologia Sim, faz faz efeito. sentido. Faz sentido. Porque não tem efeito colateral, eu orientar essa Sim, medida. Exato. Mas- É o bom senso, né? Bom senso. Prometer para paciente dizer, faça porque tu vai melhorar, vocês não podem fazer. Porque os artigos não dizem isso. Pode dizer, vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos E é o tentar. que eu digo, né? Assim, e eu acho que essa é uma conversa muito importante com o paciente. Dificilmente uma coisa que tu for fazer para essa paciente vai resolver todos os problemas dela, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas assim como não tem uma causa, por que uma pessoa, né? Por que aquela paciente
tem tanta infecção e a outra não tem. Não tem uma coisa, geralmente são múltiplos fatores. E hoje o que a gente sabe que funciona melhor são as múltiplas abordagens, né? Que eu prometo que depois eu vou falar um pouquinho que a mais. gente vai falar. Perfeito. E Fran, a relação anatômica e a uretra curta interfere na questão de risco? Com certeza. E por causa da nossa anatomia, né? Nós temos 30 vezes mais chances do que qualquer homem de ter infecção urinária, né? Por que a gente está tanto falando em mulheres com infecção urinária por isso? Então, nós temos uma uretra mais curta, né? Que mede entre 4 a 5 centímetros. E existe uma proximidade entre os orifícios, né? Anal, vaginal e uretral. O que faz com que a região, ela seja normalmente colonizada. E é bem importante isso, né? Porque é muito comum a paciente chegar no consultório e dizer, mas eu me limpo direitinho. Eu li na internet que a bactéria que causa infecção urinária, ela vem do cocô. Mas eu me limpo, eu tomo banho, né? E eu digo, eu acredito nisso, não tem nada a ver. Eu né? urino depois do sexo, né, Fran? Elas falam isso. Então, assim, na verdade, é uma região que, por anatomia, é colonizada. Né? Então, isso faz com que, claro, que existem algumas outras questões na anatomia masculina que também os protegem, como a próstata, né? Secreções prostáticas, né? Comprimento de uretra, mas a nossa anatomia faz com que a gente tenha 30 vezes mais chances do que qualquer homem de fazer uma infecção urinária. Esse dado é muito Perfeita. importante, né? E aí, doutora Luciana, a gente falou que todos os... Não vou nem jogar para urologista, vou jogar para endócrino aqui para Vamos lá. mostrar que todo mundo Que tem todo que mundo tem que saber, todo né? mundo tem que Aquela saber. basicona para endócrino. Isso, como é que se faz o diagnóstico de infecção urinária? Então, gente, como a gente tá falando aqui, né, numa infecção urinária e simples, não recorrente, Isso. a primeira coisa que vocês têm que saber, então, infecções esporádicas, elas não vão necessitar, a priori, né, de exame de urina, do EQU e da urocultura. A gente só tendo aqueles sintomas mencionados pela Fran, mas vamos relembrar, né? Então, a disúria, que é a ardência para urinar, o aumento de frequência, a dor suprapúbica, esses principais sintomas, a gente já pode inferir que essa paciente tem o diagnóstico e tratar. A gente tem, sim, né, Fran, indicação para fazer EQU e urocultura em alguns casos, né? Como pacientes que têm, por exemplo, algum distúrbio anatômico, pacientes que são imunocomprometidos, pacientes que têm histórico de infecção urinária resistente. Então, tem critérios para fazer isso. Mais uma vez, não é sair pedindo exames para todo mundo que a gente vai resolver o negócio, né? Exatamente, perfeito. E às vezes eu vejo, né, que parece que é mais fácil pedir o exame, Isso. né? A gente vai considerar fazer exames naqueles pacientes que a gente diz que tem algum fator complicador, né? Alterações anatômicas, paciente que tem sintomas atípicos, muitas Isso, vezes, né? perfeito. Que a gente não tem certeza que é uma infecção urinária, mas a gente tem a suspeita. Ou aquelas pacientes que não melhoraram depois de um Isso. tratamento empírico. convencional. 48 horas de Exatamente. antibiótico. Isso. Então, são casos selecionados. Isso quando a gente está falando, claro, de infecção esporádica, né? Uhum. Não, saímos do contexto de infecção de repetição. Perfeito. Um outro ponto são as pacientes que não melhoram. Perfeita a tua fala, porque a gente vê muito, todo mundo pedindo urocultura pra tudo, né? Isso. Pra primeira crise da vida também. Pacientes que tiveram retorno dos sintomas dentro de Isso. 4 semanas. Exatamente. Então, para quem teve uma infecção urinária, utilizou um antibiótico, não melhorou ou melhorou e o sintoma retornou Uhum. dentro das primeiras 4 semanas, a urocultura tem seu valor, porque ela vai nos ajudar a saber com quem que a gente tá lidando. Isso, perfeito. Tá? Então, Fran, nós já falamos de exames, vamos falar de tratamento. Como que se faz o tratamento aí da infecção urinária esporádica? Perfeito. Isso é uma questão muito importante também, para a gente lembrar que automedicação é algo perigoso, né? Então, quando se está com algum sintoma que se desconfia, alguma mudança de padrão, o que tem que fazer? Procurar atendimento médico. Seja urologista, seja o teu médico de família, seja, né, o teu clínico ginecologista, tem que ser avaliado por um médico. Por quê? Primeiro, para fazer um diagnóstico adequado, que nem a Nádia mesmo falou. De repente, a gente não está falando de uma infecção urinária, sim de alguma outra situação. E segundo, para a prescrição adequada de medicamento. Bom, tratamento, como qualquer infecção, é antibiótico terapia, né? E aí cabe ao médico que está avaliando, e por isso que é tão importante a gente falar, indicar o antibiótico adequado pelo tempo adequado também.
né? Então, assim, quando a gente fala em infecção urinária esporádica, a gente vai indicar um tratamento empírico. O que é isso? Utilizar um antibiótico que tem efeito para os principais germes, né, que causam a infecção. No caso, a gente está falando de gram-negativos, a gente está falando de Escherichia coli principalmente, né? Então, a gente tem algumas opções disponíveis hoje, que se a gente vai avaliar os guidelines, né, indicam terapia por curto período, né? Seja uma dose única de medicação, seja por curto período de até 5 dias, tá? E sempre lembrando que quando o médico for fazer essa avaliação, a gente vai ver qual é a medicação que não deve também ser utilizada por essa paciente, né? Seja por condições da própria paciente, como por exemplo, pacientes que têm doença pulmonar não podem utilizar nitrofurantoína, não devem utilizar nitrofurantoína. Ou que têm alguma perda de função renal, também não devem, porque a excreção, ou seja, o quanto esse medicamento vai ser eliminado na urina, vai ser menos, né? E também não utilizar um antibiótico que hoje cada vez menos se utiliza para a infecção urinária simples, que são as quinolonas, né? Então, isso aí é muito importante. Então, por isso que, se tá com sintoma de infecção, desconfia, é consultar com o médico. Não é ir na farmácia pedir um remédio, não é pegar o remédio que sobrou da tua mãe, não é pegar o que a vizinha utilizou. Então, é importante a gente sempre identificar o que é ideal ou não para aquela paciente. A gente evita ao máximo falar sobre nome de medicações aqui no podcast, porque a gente tem muito medo que vocês se automediquem. Então, hoje a gente combinou uma exceção de falar nomes de medicações, porque a gente tem visto um uso muito incorreto de medicação para infecção urinária. Então, o primeiro alerta que eu vou fazer é pedir para vocês nunca se automedicarem em função do nosso podcast. Mas eu acho super importante a gente falar nomes nessa situação. Quando a Fran falou, não se usa quinolona como primeira opção para infecção urinária esporádica, a gente está falando, por exemplo, de ciprofloxacina, que eu pego horrores no meu consultório, infecções urinárias esporádicas, que colegas com CRM prescreveram cipro como uma primeira opção. E ela não é Norflox. Adoro. Então, isso precisa ficar claro para vocês. Hoje, na maioria dos guidelines, as duas primeiras opções são nitrofurantoína e fosfomicina. Tá? Exatamente. Outro ponto importante, alerta daí para profissionais de saúde. Eu falo isso lá, hoje eu só tô falando do HV Paramédicas, mas é que tem muita aula de infecção urinária lá que a gente fez, né? Então, assim, nitrofurantoína, a gente usa muito dentro da medicina o site do UpToDate, que é um site de pesquisa rápida. E lá no site do UpToDate, se vocês forem ler sobre infecção urinária simples, né, crise esporádica, como a gente tá falando, eles falam do uso da nitrofurantoína de 12 em 12 horas, que seria o nosso sonho de consumo, porque tu toma um comprimido de manhã, outro de noite resolveu. Isso. Mas, meus amores, eu quero alertar vocês que essa nitro não tem no Brasil, o UpToDate é Estados Unidos. A nossa nitrofurantoína aqui não nos permite o uso de 12 em 12. E isso é uma confusão que eu também vejo profissionais de saúde fazendo, lendo o UpToDate e achando que o que está ali pode ser extrapolado para nossa realidade. Porém, as medicações que a gente tem disponíveis no Brasil são diferentes. Para vocês que assinam HV Paramédicas já sabem disso. Para quem não sabe, vocês vão assinar e vocês também vão saber. Perfeitas. Luciana se diverte. Adoro, gente. Então, agora nós vamos mudar o subject, tá? Perfeito. E vamos para infecção urinária de repetição. Que foi o grande motivo da gente te trazer aqui hoje, né, Fran? Porque eu acho que, assim, quem tem qualquer doença de repetição, a gente já falou de candidíase de repetição também, que é um terror, sabe o quanto que isso interfere na sua qualidade de vida, né? Então, gostaria que tu falasse primeiro quando é que a gente considera, né? Quando é que eu vou dizer que a minha paciente, ela tem, de fato, infecção urinária de repetição. Perfeito. E aqui a gente entra no meu dia a dia no consultório, porque é muito mais fácil me encaminharem quando essa paciente tem muitas infecções do que numa primeira infecção. Então, assim, por definição, a gente considera infecção urinária de repetição 2 ou mais episódios durante 6 meses ou 3 ou mais durante 1 ano. Se vocês lembrarem daquela estatística que eu falei ali no início, né? De 6 dias de sintomas, 2 dias de inatividade e 1 dia de falta. Pensa numa paciente que tem isso, no mínimo, 3 vezes no ano. E às vezes muito. É que a gente sabe que às vezes é muito mais, né? Então, assim, é uma condição de grande impacto. E não só, né, em questão socioeconômica, como de qualidade de vida dessa paciente. Muito.
Perfeito, Fran. E por que, então, assim... essa é a pergunta de milhões. Pergunta de milhões. É aquela, né? Tá, vamos Obrigada. lá. Por que, Fran, que algumas têm e outras não têm? Então, assim, ó, é aquilo que eu digo. Assim como não tem um tratamento único que vai resolver todos os problemas, a gente não tem uma causa única, né? E aí que entra a grande importância da avaliação individual, né? Então, assim, a gente pensa em causas multifatoriais. Genética, sim. A gente sabe que genética está envolvida, né? Então, mulheres que... Familiar, né? Mãe, tias, irmãs tem um risco maior. Questões de hábitos, né? Então, que nem eu falei antes ali, baixo consumo hídrico, hábitos retentores, outras doenças, né? Doenças urológicas, doenças ginecológicas como prolapsos, por exemplo, menopausa, constipação. Então, temos vários fatores que podem estar envolvidos, né, no desenvolvimento de infecção de repetição. Essa pergunta eu rio, né? Porque assim, todo dia eu recebo essa pergunta, mas por que eu tenho isso, né? Então, assim, geralmente é multifatorial, né? Assim, a gente tem um peso bem importante da questão genética, mulheres, atividade sexual. A gente sabe que a chance, né, de bacteriúria ela é maior depois de um episódio, né, um intercurso sexual. E para algumas bactérias, né, eu digo que as células, né, que revestem a bexiga são mais atraentes e de mais fácil grudar a bactéria ali, né, a adesão, tá? Então, enfim. Dureza, né? Dureza. Não tem muito, né, o que eu gostaria de poder responder mais, mas não tem. E Nádia, menopausa é uma coisa que influencia aí no risco de infecção urinária de repetição? Muito pelas alterações que a gente comentou, né? Toda essa alteração que a gente tem em relação a tecido e funcionalidade do trato geniturinário pela queda do estrogênio nesse período podem sim facilitar. Então, repito o que eu falei antes. Se tu entrou na menopausa ou tá naquele período perto e começou com sintomas de infecção urinária de repetição, esse pode ser um sintoma da síndrome geniturinária da menopausa. Então, procura consultar, vai procurar ajuda, porque existe tratamento que pode reestabelecer ali esse tecido e melhorar os sintomas e reduzir o número de crises. E aproveitando esse gancho, né, quando a gente está falando num contexto de infecção de repetição, a gente precisa pensar em diagnósticos diferenciais, tá? Seguido vem no consultório uma paciente que diz, eu tenho mais de 10 infecções por ano. Gente, é muito difícil isso, tá? É muito difícil ter infecção mês sim, mês não, né? Quando a gente tem situações como essa, a gente precisa pensar em diagnósticos diferenciais, como a própria síndrome geniturinária da menopausa, naquelas pacientes que têm disúria como sintoma, né? E uma condição que não é tão pensada pelo não especialista, né? A gente diz, mas que eu vejo no consultório numa incidência muito grande, que é o que a gente chama da síndrome da bexiga dolorosa ou síndrome da dor vesical, né? Tem vários nomes, cistite intersticial, escolham os nomes que vocês preferirem, mas que nada mais é do que uma cistite, que é uma inflamação da bexiga que não é causada por bactéria. Tá? Então, a gente precisa pensar em diagnósticos diferenciais quando a gente está no contexto de infecção de repetição. Pegando esse ponto, Fran, 2 detalhes importantes para as pessoas, tá? Aqui é uma situação que vocês precisam ter urocultura. Isso. Porque infecção urinária de repetição a gente precisa documentar. Aí a gente precisa de urocultura. Eu vejo com frequência a paciente falando, tá, mas eu tenho um compromisso às 8 da manhã, eu não consigo coletar urocultura. Ai, mas eu tô na praia, eu não vou conseguir coletar urocultura. Escolha o seu difícil. Isso. A gente precisa falar para a paciente precisa fazer um esforço se ela quer ser adequadamente tratada e diagnosticada de coletar a sua urocultura se iniciou com sintomas, antes de utilizar qualquer medicação, principalmente antibiótico, tá? Um outro ponto sobre diagnóstico diferencial e a importância da urocultura, linkando os dois. A Anitta, cantora, não ficou meses ali tratando infecção urinária de repetição e não era uma endometriose vesical?
Então, assim, Exatamente. tava tratando infecção urinária de repetição pela vida corrida sem urocultura. A gente precisa de urocultura nessas situações, porque vai nos auxiliar muito no raciocínio do diagnóstico diferencial. Muito comum isso, muito comum. E às vezes, então, me encaminham essa paciente por infecção de repetição e ela nunca fez uma urocultura. Imagina. Então, assim, o que eu faço no consultório e eu explico para a paciente, então eu acho que nesse sentido, a educação dessa mulher, ela é muito importante. Ela precisa entender o que é uma infecção urinária. Ela precisa entender o que é uma urocultura e a importância disso. Ela precisa entender sobre os sintomas, sobre antibiótico. Então, eu acho que grande parte do tratamento começa aí, né? Ensinando essa mulher a importância né, de certas situações. O que eu faço, né? Então, se essa paciente não tem sintomas na hora que chegou comigo, por mais que ela me diga que fez 10 infecções nos últimos 6 meses, eu não vou iniciar uma profilaxia para ela, porque eu não sei o diagnóstico dela. Então, eu acho que a parte mais importante, então, essa conversa, é a paciente entender, né, que tu não vai iniciar um antibiótico para ela naquela situação, é porque antes de tu tomar qualquer atitude, tu tem que ter um diagnóstico, né? Então, eu combino que nas próximas vezes ela vai sempre fazer o exame de urina. Ela tem os pedidos de exame de urina, ela vai saber o que fazer, ela está bem orientada em relação a isso. Mas, por definição, aquilo que eu falei antes, né, de número de infecções em um ano, isso tem que ser documentado. E a Perfeito. paciente precisa assumir a responsabilidade Isso. também pelo seu diagnóstico e tratamento. Exatamente. Porque uma outra coisa que eu vejo muito como queixa dos colegas é a dificuldade da paciente na coleta da urocultura. Uhum. Tem coisas que são nossas, como médicas, e tem coisas que são da paciente. Isso. A gente orienta, psicoeduca, fala da importância, faz a solicitação, deixa com planejamento terapêutico. A paciente vai ter que fazer um esforço ali na sua rotina para ir coletar o seu exame. Como qualquer doença, né? Assim, a Lu, muita obesidade, a Lu pode chegar e falar tudo, explicar tudo, né, com o melhor embasamento científico. Porém, se eu, no meu dia a dia, a Lu não mora comigo, né, não é casada comigo, ela não tem como ver o que eu faço todos os dias. Agora, é o meu papel, né, como paciente, saber o que deve ser feito ou não, com base nas informações que eu recebi do meu médico. Exatamente. E Franzinha, então, falamos de diagnóstico, vamos falar de tratamento. O que muda em relação ao tratamento da infecção urinária esporádica, né? Bom, o tratamento ele vai ser feito com antibiótico da mesma forma, mas o que muda é que, previamente ao início de antibiótico terapia, a gente deve ter um exame de urina. Isso que já foi amplamente falado aqui, tá? O tipo de medicamento que a gente vai utilizar, na grande maioria das vezes é o mesmo, né? Então, a gente vai usar as mesmas classes medicamentosas. A gente sabe que essas pacientes com infecção urinária de repetição, elas têm um risco maior de resistência bacteriana. Então, é mais importante ainda a gente evitar medicações que na nossa comunidade a gente sabe que tem um índice elevado de resistência bacteriana, como as quinolonas, né? E o que eu sempre digo, não dá pra gente dar tiro de canhão em formiguinha, né? As quinolonas são excelentes medicações para tratamento, por exemplo, de uma pielonefrite, uma infecção renal. Agora, eu não vou sair prescrevendo para uma cistite simples, é que nem dá tiro de canhão em formiguinha, é o que eu falo no consultório. Porque quando tu precisar usar, tu não vai poder usar e tu vai ter que internar a tua paciente para utilizar um antibiótico endovenoso dentro do hospital, porque tu queimou todas as armas que tu tinha. Exatamente. E além, assim, que é importante também, quando a gente fala em tratamento, que não vai diferir também da questão esporádica, é alívio de sintomas, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, algumas medicações, a fosfomicina, é dose única. A gente vai tratar dose única essa paciente, ela vai tomar ali antes de dormir, enfim. Porém, essa paciente pode persistir com sintomas alguns dias depois. Que nem eu dei o exemplo. Se eu cair, ralar meu joelho infeccionar, eu vou tratar a infecção, mas eu preciso de um tempo para minha pele se regenerar. Da mesma forma em que vai precisar de um tempo para bexiga se regenerar. Então, assim, sintomáticos, né? A gente vai utilizar para que essa paciente tenha os seus sintomas aliviados e não só também a infecção tratada. Perfeita. Pensando em prevenção, tá, gurias? Porque assim, tu falou do tratamento, as medicações são parecidas, vai mudar a urocultura, vai te ajudar a guiar ali na escolha do antibiótico, mas vamos falar em prevenção. Vou começar pelo básico. Eu já citei que a higiene não tem estudo científico que comprove que funcione.
Urinar depois das relações também não. Vocês vão me bombardear aqui. Tu vai Agora tomar. vai vir. Tu vai porque tomar. todo mundo fala, vocês têm que fazer xixi depois da relação. Vou repetir a mesma coisa que o guideline fala. Faz sentido fisiopatologicamente falando. A gente recomenda, por quê? Porque não tem efeito colateral dessa medida, dessa Isso. orientação. E porque é bom senso. Agora, evidência científica de que realmente funcione, gente, não tem. Aí eu te pergunto, Fran, se a higiene não tem evidência, se a micção pós-coito também não, tem algum hábito comportamental que tem evidência de prevenção? Então, quando a gente fala, né, nesse contexto de infecção de repetição, as únicas medidas que a gente tem cientificamente comprovadas, então, é o uso de antibiótico profilaxia, estrogênio terapia em pacientes, né, pós-menopáusicas, né, evitar o uso de espermicidas, por exemplo, né, que a gente sabe que inativa os lactobacilos, mas não as Escherichia coli. Hiperidratação, alguns estudos dizem que sim, alguns estudos dizem que não. Tomar água. Tomar água, isso, basicamente. Eu acho que se a gente for pensar que um dos mecanismos de defesa do nosso corpo para a infecção urinária baixa é o washout, que a gente diz que é lavar o sistema urinário, faz sentido tu pensar que essa paciente deve tomar água e fazer xixi, basicamente isso, né? Então, faz muito sentido. E da mesma forma que a gente orienta a higiene, né, e urinar após a relação, a gente orienta também que essas pacientes devem consumir líquidos, porque, gente, não é só para infecção urinária. Sim, é pra vida, né? Tudo, né? Então, assim, o nosso corpo, ele é a base d'água, né? Então, a gente precisa de água para as nossas principais funções. Então, assim, às vezes recebo no consultório paciente que toma, sei lá, um copo de água durante E o tem dia. mesmo, e tem tem. muita paciente. E se a gente for pensar que o nosso objetivo urológico de consumo de água é o que sobra, que é o xixi, basicamente, então, a gente tem que tomar água para as nossas funções, a gente tem que considerar que a gente perde na nossa respiração e na nossa transpiração, e o que a gente quer é o xixi, basicamente, né? Então, é o que sobra. Então, a gente consegue entender a importância de orientar uma hiperidratação. E aí, vou puxar o gancho do quanto é essa água que a gente deve tomar. Varia. A mesma água que eu preciso tomar não é a mesma que a Lu precisa, nem que a Nádia precisam, né? E depende também de alguém que mora no Nordeste, alguém que trabalha com forno, que tá sempre Alguém muito que faz quente. muito exercício Que físico. faz muito exercício físico, vai precisar mais, Exato. né? Então, não dá pra gente... Não tem receita de bolo, que eu digo. Ah, se tu vai ler 35 ml por Isso. quilo de peso. Tá, tudo bem. Porém, eu acho que a questão mais importante é olhar a cor do seu xixi, Claro. né? Então, a cor de xixi que a gente quer é aquele amarelo muito claro, beirando o transparente. Não vou dizer que tem que ser aquele xixi que vocês podem tomar, porque seria muito nojento, tá? Porém, é um xixi bem clarinho, tá? Ai, meu Deus, Perfeito. nojo. Então, resumindo as comportamentais, urinar depois do sexo. Desculpa, não tem evidência, a gente até Mas recomenda. urinem. Higiene, urine, mas não tem evidência. A higiene também. Água é o que Água. melhor tem Melhor aí, tem pensando evidência. dos comportamentais. Então, tomem água. E espermicida, que a gente praticamente não usa mais no né? Brasil. A gente tava com o Caia, que era o diafragma, que estava sendo isso. comercializado, mas acabou de sair de linha daqui, não Então, vão vender mais. Ótimo. Não está sendo produzido mais no Brasil, então só quem for importar e estiver utilizando aí algum espermicida, a gente faz esse ajuste. Mas pensando em comportamentais, são esses, Isso. tá? E aí vem o mito popular da internet. Vou jogar para endocrinologista aqui, Justo. Fran. Cranberry, doutora Luciana, famoso cranberry, para infecção urinária de repetição. E aí? Então, gente, o suco de cranberry é uma das poucas coisas naturais que eu vou dizer aqui pra vocês que tem evidência. Tem evidência tanto na infecção urinária de repetição quanto na cistite simples, tá? Como que a gente vai usar? Aí é o problema. Porque nos estudos isso aí é muito heterogêneo, tanto a forma como se usa, tá? Quanto as doses. Mas, via de regra, como é que daria assim pra gente mais ou menos fazer no dia a dia? É tomar um copo de 240 ml, tá? 1, 2 vezes ao dia. E em pacientes, por exemplo, que não poderiam tomar esse suco como diabéticos, a gente utilizar as cápsulas de cranberry, que eu também não vou falar que Isso. dose. Mas, enfim...
Tem, mas, mais uma vez, como tudo que é natural, é um pouco difícil de se aplicar, às vezes, na prática. Isso. Tem algo para complementar, Fran? Não, perfeito. Muitas vezes as pacientes gostam muito da posologia em cápsula, né, para não precisar ficar tomando. Eu acho que essa revisão que saiu recentemente da Cochrane, que mostrou o benefício, com exceções, né, que são as gestantes e as idosas, mostrou que mulheres jovens têm sim, né, no contexto de infecção urinária de repetição. E o que eu penso, né, a gente está falando de algo natural, algo que não vai causar malefício para essa paciente, que pode ser utilizado a longo prazo. E quando a gente fala, né, em prevenção, o que eu sempre gosto de explicar? Assim como não tem uma causa, a gente não vai ter uma coisa que vai ter milagre. Então, assim, tu tomar o cranberry todos os dias não vai resolver todos os seus problemas se as outras coisas não forem ajustadas. Esse tipo de coisa eu sempre digo, é para vir a somar. Isso. Nunca é uma medida única, né, que é isolada, que a gente acha que vai resolver, né? E porque se a gente for falar, né, em respaldo científico, a gente vai ter antibiótico terapia, profilaxia. Tu vai manter essa paciente antibiótico profilaxia o resto da vida? Não, né? Então, o que tu pode fazer como medidas duradouras? É isso que eu gosto de sempre abordar com as pacientes. Porque, assim, usar antibiótico profilaxia é tapar o sol com a peneira, né? Ele é eficaz? É eficaz. Quando? Enquanto tá usando. Depois que tu para de utilizar, ele vai deixar de ser eficaz, né? Então, o que a gente pode abordar nessa mulher ou utilizar até recursos naturais, como, por exemplo, o cranberry, que a gente possa utilizar a longo prazo? Então, aí entram as medidas comportamentais, o cranberry. Outras, né, situações, como, por exemplo, o uso de probióticos, né, que... Já ia te perguntar. Então, assim, se a gente vai pensar, o raciocínio lógico é que funcionem. Lógico, é sempre lindo. Né? Porque a gente sabe que os lactobacilos, eles se aderem, né, à mucosa uretral, vaginal, e competem com a bactéria, diminuindo, né, a adesão. É lindo. Agora, se isso realmente repor vai ajudar, isso os estudos não puderam nos dizer ainda. Então, é mais uma situação que a gente conversa, alinha com a paciente. Eu não acho que sejam todas as pacientes que devem, né, ser proposto utilizar probiótico. Acho que tem um papel interessante, talvez, naquela paciente que usou muito antibiótico recentemente, que a gente sabe que pode dar uma bagunçada legal na flora, mas sempre alinhando e não prometendo milagres. Porque né? não tem evidência para prescrição para todo mundo. Isso. Assim como, por exemplo, a demanose, que é um açúcar. Existe, né, um estudo lá muito antigo que mostra que teria benefício em utilizar a demanose, mas também não é um estudo, sabe? Metenamina também, que é, né, um antisséptico urinário, também não tem, assim, evidência robusta para isso. Eu acho que é individualizar, alinhar expectativas com a paciente de que, talvez funcione. Quer tentar? Vamos tentar? Acho né? que vale a Às pena, vezes vamos tentar. E às vezes a gente vai emendando uma Isso. profilaxia na outra, somando Exatamente. forças, né? Outra questão que também a gente tem, que é a imunoprofilaxia, né? Que é o que popularmente se fala em vacina. Eles chamam de para vacina, Escherichia coli, popularmente. né? Existem vacinas específicas que ainda estão em fase de estudo, tá? Não vou citar nome, mas enfim, não é liberado, não existe, não está disponível no mercado. Não tem para compra ainda, então nem adianta vocês procurarem. Não adianta procurar, que não vai ter. Uma em forma de comprimido, outra em forma de spray sublingual, mas que ainda é em fase de estudo. O que a gente tem hoje em dia, que é o que dizem, né, de vacina, que basicamente utiliza a mesmo mecanismo. Então, é um comprimido em que ali dentro tem várias bactérias secas, né? São cepas de Escherichia coli, que é a principal bactéria que causa. E então, a paciente ingere, isso é eliminado, né, no trato gastrointestinal, e estimula, né, o sistema imune a produzir anticorpos para essa bactéria. Bom, tem estudos que mostram, são estudos antigos, então foi um grande boom, né, de esperança. Na prática clínica, a gente vê que não é bem assim, não são todas as pacientes que respondem, porém, é uma ferramenta que a gente pode utilizar para aquelas pacientes que têm infecção por Escherichia coli. Não adianta sair utilizando para outros tipos de bactéria.
Perfeito. Outro ponto, maravilhosa, vou pegar o gancho da profilaxia com antibiótico, né, Isso. Fran? Lembrando vocês que quando a gente faz, porque assim, a gente falou do tratamento agudo e a gente pode utilizar o antibiótico para profilaxia. A gente utiliza por 6 meses, alguns casos até 1 ano a gente pode utilizar. Não são todos os antibióticos que podem ter uso crônico, então existem classes Isso. específicas que a gente vai escolher. E a gente pode fazer um esquema de uso contínuo, então a paciente todos os dias vai ali e toma, né, a sua medicação, ou a cada 10 dias, dependendo do tipo de Aham. droga, né, pensando na fosfomicina, por exemplo. Mas também existe uma profilaxia pós-relação sexual, pós-coito, que são aquelas mulheres que associam muito o início dos sintomas ao ato sexual em si. Perfeito. Isso. Então, a profilaxia pós-coito também é uma carta na manga que a gente Exato. utiliza para algumas pacientes, tá? O uso do antibiótico, como a Fran falou, vai funcionar enquanto a pessoa está utilizando. Mas muitas vezes nesse período existem algumas teorias, se tu for ler fisiopatologia, que pode ajudar a refazer a Uhum, camada isso. protetora de glicosaminoglicanos, nome bonito, Lindo. da camada ali da bexiga, e que isso poderia melhorar um pouco pensando em infecções de futuro. Então, são teorias. Não dá para usar crônico. É Isso. outro alerta que eu faço para os profissionais de Isso. saúde. Nitrofurantoína tá usando há 2, 3, 5 anos. Risco de pneumonite, né? Exatamente. Então, existem riscos de uso crônico de antibiótico sem entrar na resistência bacteriana que a gente já falou. Mas eu quero que vocês saibam que também é uma carta na manga super eficaz. com certeza. Funciona muito bem enquanto tá utilizando. E a gente tem esses 2 esquemas que podem ser feitos. O que eu gosto de explicar, tu falou dos glicosaminoglicanos, que é lindo o nome, que basicamente é o Teflon da nossa bexiga, tá? Eu gosto de explicar para paciente que assim, nós temos a bexiga, ela tem uma camadinha por dentro que protege, que é o Teflon da nossa panela de fazer omelete, tá? Quando alguém vai lá e mexe na nossa panela com uma faca e faz um risco, o que vai acontecer no próximo omelete que a gente for fazer? Vai grudar ali. Que ranço. Que ranço. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma infecção urinária, é normal a nossa bexiga criar algumas porosidades, né? São os riscos no Teflon, né? Isso explica por que mulheres, por exemplo, que ficaram anos sem ter infecção urinária, têm uma infecção urinária e emendam 2, 3. Porque o ovo gruda ali. A bactéria tem uma facilidade maior. Então, nessas pacientes, eu acho que é válido o antibiótico profilaxia. Por quê? A gente vai dar uma folga para essa bexiga. Vai deixar essa bexiga cicatrizar, né? E aí sim, poder viver a sua vida plena novamente. E um respiro Perfeito. pro emocional dessa mulher, Totalmente, né, Fran? porque também vira um ciclo, né? Retroalimenta. Isso, porque... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em Tu não quem corta você isso. confie. Vocês viram? Liga pro teu médico, até a Siri sabe. Até a Siri falou. Pra encerrar o podcast com chave de ouro. Tu não corta isso, Luciana Tá, Pérez. sim, senhora. Gente, acho que assim, eu tô Temos. Arrasadora! maravilhosa. Não, fala sério, parece que ela ensaiou todo o episódio. Juro Fran, que dessa nós vez gostaríamos de te agradecer imensamente, tá? Foi muito legal Que estar aqui bom, contigo. Acho que a gente também pode chamar ela para um próximo, né? Acho que sim. Ai, vai ser um Vamos prazer. amar. Eu amo a urologia feminina e eu acho que tem tudo a ver, né, com o podcast e com o trabalho que vocês fazem. E é um prazer imenso estar aqui falando com vocês sobre o assunto. Maravilhosa, arrasou, somos tuas fãs, vai voltar. Oba! Gente, então tá. Nos despedimos de vocês hoje. Até o próximo episódio. Tchau, gente, beijo! Tchau, tchau.